No Rede Verdade. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Terça-feira, dia 29 de março de 2022, nós estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade, trazendo as novidades da política aqui na Paraíba, pegando fogo, movimentação grande, dessa movimentação aí de troca-troca de partidos até o dia 2 de abril, todo mundo se armando para as eleições de 2022 e hoje teve novidades com a mudança aí do comando do PSD, partido que estava nas mãos do ex-prefeito Romero Rodrigues, é o partido do prefeito Bruno Cunha Lima, lá de Campina Grande, e ele acaba aí nas mãos da senadora Daniela Ribeiro, do Progressista, ela que na sexta-feira aí se filia ao partido, assume a presidência e traz novas filiações, deixando aí o Progressista, que é o partido da nossa convidada de hoje, vereadora Elisa Virgínia, pelo menos até agora. Vereadora, muito boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz. Você disse, pense numa coisa certa até agora, né? PSD ou PP? Então você tem essa... Não, foi muito de surpresa. Realmente me pegou agora 11 horas, eu soube, né? Eu estou no PP, né? Inclusive eu sou vereadora pelo PP. Uma das questões que justamente é a causa e o motivo maior que eu não posso realmente sair para outro partido, porque eu teria que ter a anuência, uma carta de anuência do PP, né? Porque essa janela não serve para mim. Para os municipais, os vereadores. Só para deputado, só para estadual, nível estadual. Exatamente. Então, eu só sairia se tivesse uma carta de anuência, que não é a vontade de nenhum partido num momento como esse, onde os partidos estão fazendo uma chapa, onde os partidos querem sobreviver, onde qual foi o objetivo dessa reforma eleitoral? Foi diminuir a quantidade de partidos que temos no Brasil. Afinal de contas, são mais de 30 partidos e a gente sabe que muitos desses partidos servem somente de aluguel para outras, né? Para outros partidos. Então, assim, quem vai para Brasília, quem vai levar o maior número de deputados federais, são os partidos que vão sobreviver, que vão ter fundo partidário daqui para frente. Então, essa é a primeira eleição realmente que isso vai ser testado, né, a nível nacional, porque já teve um ensaio aí a nível municipal. E os partidos estão assim, pegando, a gente sabe que aqui na Paraíba, pelo menos, são 12 deputados federais. Eu acho que dentre esses 12 deputados federais, a gente tem, assim, no máximo, seis partidos que vão fazer realmente deputados. Agora, vereador, antes de lhe perguntar sobre suas pretensões para as eleições de 2022, você vai falar aí, deve assumir um mandato aí na Câmara, inclusive, vamos falar sobre isso, mas antes, tenta explicar para a gente, nos ajudar a entender, você que está no Progressista, esse movimento da senadora Daniela Ribeiro, do Progressista, saindo, deixando o partido e indo para assumir o PSD. O que é que significa isso? Na sua visão e informações que você tem dentro do Progressista, é um movimento para fortalecer o bloco do Progressista, que está ali também, enfim, conversando, dialogando com Solidariedade, com Avante, para fortalecer, para dar passos maiores nas eleições de 2022, ou não, ainda para fortalecer a tese de indicação de Aguinaldo Ribeiro como senador na chapa de João Azevedo. O que é que você acha e que informação você tem sobre isso? Eu acho que as duas coisas, não dá para uma abandonar, fortalecendo o Aguinaldo Ribeiro, porque afinal, os ribeiros, né? Daniela seria presidente do PSD, presidente, né? Amanhã presidente do PSD, e Aguinaldo Ribeiro ainda continua no PP. Então, você está dizendo que dois irmãos comandando dois partidos grandes, né, que fortalecem, inclusive, a candidatura majoritária do Aguinaldo. Eu acho que é mais para esse conchave fortalecer a majoritária, inclusive a candidatura dele. Posso estar errada, eu não sou muito boa em política partidária, não. Tá, mas e sua posição pessoal? Você acha que esse conglomerado deveria arriscar mais ou não manter a prioridade que até então foi revelada, até pelo prefeito Cícero Lucena, enfim, de indicar Aguinaldo senador na chapa de João Azevedo? Olha, desde o início, ano passado, Aguinaldo se dispôs a ser candidato na chapa do governador, né? Todos sabem da minha posição com relação ao governador, mas a minha posição para senador seria do nosso partido, que é Aguinaldo Ribeiro, né? Então, espero que eles terminem, tá muito
frisson. Essa semana, inclusive, tá os nervos à flor da pele, ninguém sabe realmente o certo que vai acontecer. E eu não participo, vamos dizer assim, das decisões principais do partido. Realmente é uma coisa que está dentro da cabecinha de Agnaldo. Mas ele sempre faz tudo muito pensado, programado, planejado, vendo pesquisas. Não é de uma hora para outra. A decisão que ele tomar é uma decisão que foi muito bem estudada. Quase que matemática. Quase que matemática. Ok, olha, você está falando de decisões que foram tomadas e muitas dessas decisões são tomadas a partir de Brasília, da capital federal, onde Napoleão está e sempre e diariamente aqui no Rede Verdade nos passa as informações. Napoleão de Castro, você tem alguma pista aí sobre essa movimentação da mudança do partido do PSD de Romero para Daniela Ribeiro? Muito boa tarde, querido. Muito boa tarde, Luiz. Grande abraço a você, cumprimentar o nosso telespectador nesta terça-feira de notícias. Voltando aqui de Brasília, bastidores políticos na capital brasileira, efervescentes, como a gente disse ontem, Luiz, né, nesta semana decisiva em termos partidários, já que até o próximo sábado a gente tem a chamada janela partidária aberta, né, para que muitos parlamentares possam mudar de partido sem a condição de serem atingidos pela chamada fidelidade partidária. Movimentação política na esplanada ontem grande, Luiz. Tivemos a exoneração do presidente da Petrobras, foi uma decisão do presidente Jair Bolsonaro, e no final da tarde, início da noite, a exoneração a pedido do ministro Milton Ribeiro da Educação. Ele não suportou as pressões, né, em cima do escândalo que foi aberto, né, com o vazamento de áudios de beneficiamento de alguns pastores que estavam intermediando liberação de recursos no Ministério da Educação. A saída de Milton Ribeiro não quer dizer que o assunto esteja encerrado, né? A perspectiva, inclusive, da abertura de uma comissão parlamentar de inquérito aqui no Congresso Nacional. Toda essa efervescência, Luiz, levou o presidente Jair Bolsonaro a passar mal ontem. Ele foi interno à noite no HFA, que é o Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. Passou toda a noite e madrugada e já retornou ao Palácio da Alvorada na manhã desta terça-feira. Vamos agora à efervescência política nos palanques aí em nosso estado da Paraíba. Conversei há pouco com a senadora Daniela Ribeiro e ela confirmou que vai mesmo se filiar e assumir o comando do PSD no estado da Paraíba. É a grande notícia desse início de tarde, né, final de manhã. Já está circulando, evidentemente, já é tema, foi há pouco aí na programação da nossa Rádio Arapuã, já é manchete nos portais aí no estado, está confirmada essa informação. A senadora assume a determinação do presidente Gilberto Kassab, assume o comando do PSD no estado da Paraíba. A grande pergunta é como ficam, né, as situações do grupo de Campina Grande, capitaneados pelo prefeito Bruno Cunha Lima, pelo ex-prefeito Romero Rodrigues, em relação ao PSD, que passará a ter, a partir de quinta-feira, um novo comando aí no estado da Paraíba. Aliás, quinta-feira também, a Paraíba vai estar com representante de dois poderes, Câmara e Senado, no nosso estado, Luiz. Arthur Lira, né, vai estar aí juntamente com o deputado Agnaldo Ribeiro, líder da maioria no Congresso Nacional, que vai estar lançando a sua pré-candidatura ao Senado da República. Vai ter a presença de Arthur Lira, Ciro Nogueira, todo o comando nacional do Progressista vai estar aí no estado. Além também, claro, agora da senadora Daniela Ribeiro no PSD. Um evento que vai acontecer numa casa de recepções no bairro de Mandacaru, aí em nossa capital, na próxima quinta-feira, com perspectivas também na sexta da definição e do anúncio da chapa PSD, PSB, PP, na disputa para o governo do estado e para o Senado da República, com João Azevedo, governador candidato à reeleição, e Agnaldo Ribeiro, candidato ao Senado pelo Partido Progressista. Movimentações intensas em Brasília dos outros partidos, como Republicanos, PL, MDB, PSDB, nessa disputa eleitoral, e evidentemente um esvaziamento até da presença da bancada paraibana aqui no Congresso Nacional. São as informações de momento nesse início de tarde, direto da capital brasileira, Napoleão de Castro, para o Rede Verdade.
É exatamente isso, Napoleão. Movimentação intensa até o dia 2. Tem evento de filiação do PSB do governador João Azevedo. Tem uma perspectiva aí dos deputados Anísio Maia e João Gonçalves se filiarem ao PSB. A gente está falando aí do PSD, que o evento de filiação de Daniela Ribeiro na sexta-feira, mas também ela supõe ali novidades para candidatos a deputados federais e estaduais. O partido União Brasil, do deputado federal Efraim Filho e Julian Lemos, também está projetando Damião Feliciano, filiado à União Brasil até sexta-feira. E tem o progressista, que é na quinta-feira, é a deputada e a vereadora Elisa Virgínia vai revelar para a gente quais são os nomes de filiações de surpresas no progressista nessa quinta-feira, vereadora. Olha, a gente não vai dar nomes nenhum, porque a gente tem uma chapa a zelar para não sair... Até quinta. Até quinta, nenhum nome a gente revela. Por quê? Existe, assim, uma corrida por candidatos, bons candidatos. São 13 candidatos por legenda. Então, não dá para você colocar um candidato que não tem muita expressão, você termina, de repente, o partido não fazendo nenhum. Então, assim, a gente prefere cada um estar guardando suas listas muito bem guardadinhas. Porque quinta-feira a gente revela tudo isso. Bom, quem não guardou a informação hoje foi o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que confirmou, apesar do ex-prefeito Romero Rodrigues, no meio da manhã, dizer que era fake news e tudo mais, achando que aquilo não ia acontecer, o presidente Gilberto Kassab, no final da manhã, confirmou a filiação da senadora Daniela Ribeiro e, posteriormente, ela assumindo a presidência do partido no PSD. Vamos ouvir Gilberto Kassab, que encaminhou aqui para a imprensa paraibana um áudio falando sobre essa chegada de Daniela Ribeiro no partido. O PSD nacional está muito otimista em relação ao trabalho que a senadora Daniela pode fazer à frente do partido. Muito grato também pelo que fizeram, no primeiro momento, nosso saudoso Rômulo Gouveia, mais recentemente, nosso querido amigo, o ex-prefeito, ex-deputado Romero Rodrigues. E agora, sob o comando da Daniela, com a sua equipe, com todos aqueles que são fundadores do partido, esperamos estar nos preparando para as eleições deste ano, para que possamos ter o melhor resultado possível. No que diz respeito à nossa representação na Assembleia Legislativa da Paraíba, a nossa representação no Congresso Nacional e os cargos majoritários. Em breve queremos fazer uma posse solene da senadora Daniela, com a nova direção, e que possamos efetivamente ajudar o Brasil a superar seus imensos desafios e o PSD nacional a ajudar a Daniela, o PSD da Paraíba, a ajudar esse estado tão querido, tão admirado por todos os brasileiros. Tá aí o presidente nacional do PSD confirmando a filiação e a comando do partido nas mãos da senadora Daniela Ribeiro. O Rede Verdade tem aí a própria senadora Daniela Ribeiro falando sobre como é que recebeu aí esse movimento e como é que ela assume o PSD aqui no estado da Paraíba. Vamos ouvir. Então, pessoal, dentro do Senado Federal, com a convivência com os colegas do PSD, e após o convite do presidente Gilberto Kassab, tive, obviamente, a alegria de aceitar o convite para presidir o PSD na Paraíba, não como uma aventura, mas sim como um desafio, né, e me sinto muito lisonjeada em poder aceitar esse desafio, pela história que tenho, graças a Deus, há 14 anos no Progressistas, e aqui agradeço ao presidente Ciro Nogueira pela confiança, né, e dentro do Progressistas como líder do meu partido, e agora com esse desafio no Senado Federal, sendo a única mulher no PSD, né, dentre todos os homens, e na Paraíba presidindo na estadual, né, de forma a elevar o partido, a fortalecer o partido, contando, né, com a mesma forma de ser, que é trabalhar pelos paraibanos e pela Paraíba. Aí, senadora Daniela Ribeiro, sexta-feira se confirma como nova presidente do PSD aqui na Paraíba. Vereadora, a gente viu a senadora dizendo que é para ser a primeira mulher do partido, do PSD no Senado Federal. Por que é tão difícil mulher na política, hein? Então, você é a única vereadora, inclusive, da Câmara Municipal de João Pessoa, né? E a capital que elegeu menos vereadoras mulheres foi aqui.
Para você ver, Luiz, as feministas, elas sempre pregam muito, elas querem mais mulheres, mas elas não querem mais mulheres na política, elas querem mais feministas na política. É muito diferente você querer o gênero ou querer um ativista na política. E exigem muita coisa, mais participação, cota, não sei o quê. Se fosse depender de cota, se fosse depender da legislação vigente, nós teríamos aí, no mínimo, 30% de mulheres na Câmara Municipal dos Vereadores. Pelo menos, eu acho que 4 ou 5 mulheres na Câmara dos Vereadores. Para você ter ideia, o Partido da Mulher Brasileira, que é um partido feito único e exclusivamente para comportar mulheres, elegeu 2 homens aqui. E quando eu fui fazer uma pesquisa, que eu estou escrevendo sobre feminismo e machismo, né, vou lançar um livro esse ano ainda. Olha aí, novidade aqui, Liberado. Vem aqui conversar sobre ele. Com certeza. Então, nós observamos que o Partido da Mulher no Brasil, mais de 50% dos seus diretórios são homens, são presididos por homens. Então, assim, será que não é a vontade da mulher de não ser candidata, ou de não participar desses espaços? Sempre dizemos que a mulher tem que estar onde ela quer estar. Então, ela tem que ser respeitada onde ela quer estar. Política é lugar de embate, lugar de guerra ideológica, lugar de você ser mais aguerrida, de você ser atrevida, de você não ter medo de dizer algumas verdades. E, às vezes, a mulher prefere estar mais nos bastidores. Outro aspecto é que faz você tomar muito tempo do seu tempo. Então, eu, por exemplo, estou completando 50 anos no dia 2 de abril, último dia de idade. E já estou com meus filhos criados, universidade, casado. Mas eu enfrentei uma trajetória muito grande que, se não fosse a ajuda da minha família e do meu esposo, pode ter certeza que talvez eu não estivesse aqui. Porque a mulher, ela tem aquele jeito de cuidar, de acarinhar, de abrigar a família, que muitas das vezes você na política, viajando, saindo para Brasília, voltando, você deixa um pouquinho de lado essa questão familiar. Então, é próprio da mulher. Eu diria assim que é biológico, é questão de hormônio, é questão... Hoje em dia, muitas mulheres, elas sim disputam espaços de poder, elas são CEOs de grandes empresas, mas são menos. E por quê? É por conta de capacidade cognitiva? Não. É por conta de uma formação não feita? Não. É porque ela tem que abdicar. E, às vezes, a escolha dela é pela família. Uma renúncia. Ok, você vai dizer aqui, inclusive, falar em disputa. O que é que você vai disputar em 2022, finalmente? É candidato a deputado estadual, é candidato a deputada federal, vai assumir a Câmara aí numa licença? Como é que é isso? Dá rapidinho para o intervalo comercial, você no próximo bloco conta pra gente que história é essa. Um minutinho, a gente está de volta, inclusive traz declarações do governador João Azevedo sobre os reflexos aí do movimento de Efraim Filho, entre outros, aqui na Paraíba. Um minutinho, a gente está de volta. Precisou de betoneira? Não